Prosseguindo com a série As 7 Escolas da Psicanálise, hoje eu trago para vocês A Psicologia do Self, de Heinz Kohut. Claro que não tenho por objetivo esgotar o tema, é apenas um enlace, uma ideia do que vem a ser a Psicologia do Self. Estou sendo Leonid Bosio e esse é o podcast Condição Humana. As 7 escolas da psicanálise. A psicologia do self. A teoria de Heinz Kohut. Heinz Kohut foi um psicanalista austríaco nascido em Viena em 1913, cuja obra influenciou a psicanálise contemporânea. Formado em medicina e especializado em neurologia, Kohut migrou para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo da perseguição nazista. Ele se estabeleceu em Chicago, onde se tornou uma das figuras centrais do Instituto Psicanalítico local, dedicando-se à psicanálise até a sua partida em 1981. Sua principal contribuição foi a fundação da Escola de Psicologia do Self, um marco no campo psicanalítico que desafiou e complementou as ideias clássicas de Freud. A evolução da obra de Kohut. Inicialmente, Kohut foi influenciado pela teoria do ego de Heinz Hartmann, mas, com o tempo, ele se distanciou tanto dos postulados de Hartmann quanto de muitos dos princípios básicos de Freud. O resultado foi o desenvolvimento de uma nova abordagem, que colocava o conceito de self no centro da análise. A psicologia do self surgiu como uma resposta às limitações que Kohut identificou na teoria psicanalítica tradicional, particularmente no que dizia respeito à compreensão do narcisismo e à dinâmica da identidade do indivíduo. Óbvio que é a opinião dele, tá legal? Aspectos centrais da psicologia do self. Eu aqui trouxe 7 aspectos. Kohut propôs várias inovações teóricas e técnicas em sua psicologia do self, as quais moldaram o seu legado. Ponto 1. Introspecção e empatia. Kohut destacou a importância da empatia como um instrumento central no processo psicanalítico. Ao contrário da ênfase freudiana na livre associação, ele acreditava que a capacidade do analista de compreender e se identificar emocionalmente com o paciente era essencial para o sucesso da análise. Homem trágico versus homem culpado. Diferente de Freud, que via o ser humano como culpado devido ao complexo de Édipo e às repressões inconscientes, esse culpado entre aspas, tá legal? Kohut argumentava que o sofrimento psíquico se originava das falhas nos relacionamentos com objetos primários, geralmente os pais, dando origem ao que ele chamou de homem trágico. Internalização transmutadora. Os conceitos chaves na obra de Kohut é o processo de internalização transmutadora, no qual o paciente internaliza a figura do analista como um modelo de função psicanalítica, particularmente em casos onde as falhas empáticas dos pais não permitiram identificações adequadas. Perigoso, né? Eu acho que é um caminho bem perigoso. Ponto 4. Estruturação do self e transtornos de identidade. Kohut observou que muitos transtornos de identidade derivam de dificuldades na formação do self durante a infância. A incapacidade de internalizar figuras parentais adequadas, segundo ele,
pode resultar em um self fragmentado e vulnerável. Ponto 5. Self e narcisismo. 2 dos conceitos centrais na psicologia do self são os estudos sobre o narcisismo e o self. Kohut via o narcisismo como um componente natural e estruturante do desenvolvimento humano, distinto da libido objetal. Ele propôs que, em vez de ser visto como necessariamente patológico, o narcisismo poderia evoluir positivamente para empatia, sabedoria e aceitação da finitude humana. Uau, complexo isso, né? Que árduo. Ponto 6. Transferências narcisistas. Na prática clínica, Kohut identificou modalidades transferenciais características de pacientes com transtornos narcisistas, como a transferência fusional, gemelar e especular, cada uma representando uma forma diferente de relação do paciente com o analista, baseado em sua necessidade de ser validado e compreendido. Fúria narcisista e frustração ótima. Kohut reconheceu que muitos pacientes com transtornos narcisistas são extremamente sensíveis à frustração, o que pode desencadear uma fúria narcisista. Ele sugeriu que o analista deve aplicar uma frustração ótima, na qual o paciente é suavemente confrontado com a realidade sem causar retraumatização. Por suposto, trago aqui críticas a psicologias do self. Embora a psicologia do self de Kohut tenha sido amplamente influente, ela também recebeu críticas. Um dos pontos de controvérsia é que ele expandiu o alcance de sua teoria para explicar praticamente toda a psicanálise, o que levou alguns críticos a argumentarem que isso resultou em uma mutilação conceitual. Bravo, é o que eu penso. Eles apontam que, em sua obra, os conceitos de pulsão, como a agressividade destrutiva e o complexo de Édipo, são minimizados. Além disso, o papel do inconsciente, tão fundamental para Freud, parece secundarizado. Parece? Ponto de interrogação. Contribuição duradoura de Kohut. Apesar das críticas, as contribuições de Kohut à psicanálise, especialmente no que diz respeito à compreensão do narcisismo e da estruturação do self, continuam sendo extremamente valiosas. Seus livros mais importantes, A Análise do Self, A Restauração do Self, são marcos de ruptura com a psicanálise clássica e a fundação de uma nova forma de entender a mente humana. Muito interessante, por suposto, muito valorosa, não tem sombras de dúvidas, mas óbvio, eu fico com o posicionamento clássico. A psicologia do self não apenas abriu novos caminhos para o tratamento de transtornos narcisistas, mas também ofereceu uma lente alternativa para entender o desenvolvimento humano e os relacionamentos interpessoais. É uma abordagem que continua a influenciar a prática clínica e o pensamento psicanalítico contemporâneo e muito, muito, muito forte até hoje nos Estados Unidos, principalmente lá onde ele se estabeleceu em Chicago. Certo? Bom, essa é mais uma das escolas que eu trago para vocês. Estou gostando de ter esse momento. Estou pegando prática na gravação e na edição deste podcast aos pouquinhos. Vou ganhando espaço, vou ganhando terreno, vou me soltando um pouco mais, vou conseguindo me tornar mais íntimo desta relação que começa a ser estabelecida com vocês. Certo? Se me ouviram até aqui, acredito que mereço o seu like. Peço-lhe o favor de compartilhar se não for incômodo e se não for causar dor nenhuma, se inscreva no canal, que com certeza isso ajuda muito. Tá certo? Grato pela atenção, por chegar até aqui comigo e por favor acolha um fraternal beijo meu. Tchau!